Pessoal, na questãozinha de número 13, ele fala o seguinte: seja f de x uma função tal que o valor máximo dessa função é b e tal que f de azinho vale b. Qual é o valor de azinho vezes b? Olha só, eu costumo dizer que em problemas de função, principalmente nos problemas de função do segundo grau, quem sabe fazer o gráfico, quem sabe olhar a função e enxergar o gráfico, dificilmente erra a questão de função do segundo grau. Por exemplo, nessa nossa função aí, vamos mostrar como é que seria o gráfico dela. Para construir o gráfico, nós precisamos basicamente identificar algumas coisas. Primeiro, o a dessa função é menos 1, é negativo. A concavidade dela vai ser para baixo. O c dessa função é menos 5. Quer dizer que ela vai tocar o gráfico, ela vai tocar o eixo y, né? O gráfico vai tocar o eixo y na posição do menos 5. Beleza? Então vamos supor que essa posição seja mais ou menos por aqui, ó. Vai tocar o gráfico no menos 5. Quem são as raízes dessa função? Para saber as raízes dela, é só a gente igualar ela a zero. Se a gente igualar ela a zero, nós vamos ter menos x ao quadrado mais 6x menos 5 igual a zero. Tirando o delta disso aqui, ficaria como? Eu teria um delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c, que é menos 5. Beleza? Então nós teríamos um delta que valeria 36, menos com menos é mais com menos fica menos, 4 vezes 5, 20, né? Então menos 20, o que daria pra gente um delta igual a 16, tá? E aí quem seriam então as raízes? X igual a menos b, ou seja, menos 6, mais ou menos a raiz quadrada do delta, a raiz quadrada é 16, que vai ser 4, sobre 2 vezes o a, 2 vezes o menos 1, que é menos 2. Se você fizer essa continha comigo, menos 6 mais 4 vai me dar menos 2, e menos 2 dividido por menos 2 ficaria 1. E aqui menos 6 menos 4 é menos 10, menos 10 dividido por menos 2 daria 5, né? Menos com menos fica mais. Tranquilo? Então as raízes elas vão valer 1 e 5. Então, nossa parábola seria algo mais ou menos assim, ó. Tocando o eixo x aqui exatamente na posição do 1 e na posição do 5. E aí a nossa função ela vai ter um valor máximo. Esse valor máximo aqui, ó, o y máximo que ela pode assumir é o y associado ao vértice da parábola. Esse y é chamado de y no vértice, tá? E é dado por um valor do x, que é o x do vértice. E esse x do vértice, ele é a média aritmética das raízes da função. Então, 1 mais 5 dá 6, dividido por 2, vai me dar o x do vértice, ó, que é 3. Então, o valor máximo dessa função é quando o x for 3, né? É o y no vértice. Então, fica fácil descobrir quem é o y no vértice. Eu posso escrever aqui que o y no vértice vai corresponder ao f de 3. Como é que eu faço para descobrir o y no vértice? Ou eu uso a fórmula menos delta sobre 4a, ou eu vou lá na minha função e troco o x pelo x do vértice. Aí eu descubro o y no vértice. Então vai ficar como? Menos 1 vezes, estou calculando o f de 3, ó, menos 1 vezes 3 ao quadrado, mais 6 vezes 3 menos 5. Beleza? Então nós vamos ter que o y no vértice, ele está valendo quanto? 3 ao quadrado é 9, 9 vezes menos 1 é menos 9, 6 vezes 3 é 18, menos 9 com 18 fica 9, e 9 menos 5 vai me dar 4. Então o y no vértice está valendo 4, ó, tá? Então o valor máximo da minha função, ao qual ele estava se referindo, é exatamente o y no vértice. Ele vale 4. Portanto, acabei de achar o valor do bzinho.
Bzinho vale 4. Se Bzinho vale 4, agora eu posso descobrir o Azinho, que ele está falando que o f de Azinho é Bzinho, então o f de Azinho vale 4. Então eu vou escrever aqui do lado. F, vamos para cá. F de Azinho é para valer 4. O que é o f de Azinho? É onde tem x na função, eu trocar por Azinho. Então vai ficar menos Azinho ao quadrado. Vamos lá. F de Azinho vai ser menos o Azinho ao quadrado mais 6 vezes Azinho, né? Menos 5. Isso aí é para dar igual a 4. Se a gente fizer essa continha, trouxer o 4 para o outro lado, vai ficar menos Azinho ao quadrado mais 6Azinho menos 9 igual a 0. Beleza? Vamos multiplicar essa equaçãozinha por menos 1. Se a gente multiplicar ela por menos 1, nós vamos ter que isso aqui é a mesma coisa de A ao quadrado menos 6A mais 9, que é para dar igual a 0. Beleza? Se a gente tirar o delta, vamos lá. Delta vai ser igual ao B ao quadrado menos 4AC. Então vai dar 36 menos 36, vai dar 0. Tá massa? Se o delta é 0, as nossas duas raízes vão ser iguais. Ou seja, eu vou achar apenas um valor para o A. Quem vai ser esse valor? A vai ser igual a menos B, ou seja, menos 6, que é 6, mais ou menos a raiz de 0, que é 0, sobre 2 vezes o A da equação, sobre 2. Galera, o Azinho vai ter que valer, então, 6 dividido por 2, 3. Beleza pura? Então, esse é o valor do Azinho, 3. Como o Bzinho já vale 4, então a resposta, Azinho vezes Bzinho, vai me dar 3 vezes 4, que vai ser, portanto, 12. Olha a questão massa. Show? Então tá aí. A vezes B, 12. Portanto, nós temos aí a questãozinha de número 13, foi para conta. Boa questão, né? Então, se você domina aqui o gráfico, ó, da função do segundo grau, fica fácil você resolver qualquer questão. Basicamente, para construir o gráfico, você precisa de 3 coisas. É o A, é saber as raízes e é olhar o C, para identificar onde é que ela toca o eixo Y. O C vai ser sempre onde ela toca o eixo Y. O A vai dizer a concavidade. E as raízes vão me dizer onde é que ela toca o eixo X. Se você puder acrescentar a isso ainda o vértice da parábola, ainda fica mais completo. Então, A, C, vértice da parábola e raízes fazem com que a gente consiga construir o gráfico da função do segundo grau com qualidade. Tá massa? Vamos lá. Vamos passar para a próxima.